Olá, vamos dar início à nossa disciplina de conservação de alimentos. Eu me chamo Jennifer, eu sou a professora autora que vai estar acompanhando vocês nesse curso de alimentos, técnico em alimentos do ETEC Brasil. Eu sou nutricionista formada pela Universidade Federal de Pernambuco, tenho mestrado e doutorado em nutrição na área de concentração Ciência dos Alimentos e sou professora docente da Universidade Federal de Pernambuco no curso de Engenharia de Alimentos. Como vocês podem ver, quem teve acesso ao livro, nós teremos a disciplina composta de 6 aulas, mas o livro de vocês ele tem 8 aulas. Então, em algum momento, algumas aulas serão combinadas e nós, assim, abordaremos todo o conteúdo da nossa disciplina. Como disciplina 1, nós temos os métodos gerais de conservação de alimentos, onde a gente vai estar abordando, dentro desse contexto, várias formas, vários métodos de conservação. E aí, o que é que a gente vai ter como atividade nessa aula 1? Iniciaremos com 2 atividades, que serão um fórum e um questionário, que estarão disponíveis no ambiente de trabalho de vocês. E vocês devem acompanhar os prazos, as datas e todas as solicitações que estarão sendo feitas. E aí, para dar início nessa nossa primeira aula de métodos gerais de conservação, o que a gente espera? Quais são os objetivos dessa aula? Definir conservação de alimentos e identificar a importância dos métodos gerais de preservação dos alimentos. Ou seja, primeiro, para a gente iniciar, o que é conservação de alimentos? Então, você, acompanhando com o livro, você pode perceber que os métodos de conservação, eles não existem de agora. Desde a antiguidade, desde o tempo do homem pré-histórico, com a descoberta do fogo, ele passou a utilizar alguns métodos, algumas técnicas, para melhorar a qualidade desses alimentos, ou seja, melhorar a palatabilidade. Imagine você ter que matar um animal e ter que devorá-lo durante um dia todo, sabendo que essa carne iria se estragar até o final. Se ele fizesse isso de manhã, estragar até o final da tarde. Então, muitas características, além dessa palatabilidade, são melhoradas com as técnicas de conservação dos alimentos. Ou seja, propriedades organolépticas são bem importantes nesse contexto, que seriam a cor, o sabor, o odor, a textura. Então, aplicando alguns métodos de conservação, você consegue melhorar todas essas características que deixam esse alimento mais palatável. E aí, quais são as causas e consequências da conservação dos alimentos? Por que a gente aplica algum método de conservação dos alimentos? Primeiro, pela perecibilidade desses alimentos, ou seja, alimento em geral ele é perecível. Um leite que você tira da vaca, um animal que você abate, um peixe que você pesca, você precisa aplicar algum método de conservação dele, porque senão ele vai se estragar. Segundo, a gente tem que pensar na sazonalidade da produção desses alimentos, ou seja, existem épocas que eles têm em maior abundância e existem épocas de escassez. E aí, como é que a gente faz para ter esse alimento durante o ano todo? Então, a gente aplica algum método de conservação e faz com que ele fique disponível por mais tempo. A distribuição geográfica dessas produções dos centros de consumo, em geral, também favorece isso daí. Ou seja, imagine se eu só tivesse acesso a esse alimento em locais que fazem a produção. Quem fica em local muito distante não teria acesso a esse tipo de alimento. Então, essa é a forma da gente disponibilizar todos esses alimentos para o consumo da população em geral. E fazendo algum método de conservação, o que a gente consegue como consequência? Manter a qualidade dos alimentos, na maioria das vezes. Claro que um alimento in natura, ele tem características únicas, e aí dependendo do método que você vai aplicar, você tenta preservar, como na refrigeração, numa fruta, por exemplo, você consegue manter ela quase como se tivesse colhida do pé. Transporte e comunicação, treinamento de mão de obra, geração de emprego. Então, você trabalha com indústrias, você trabalha com métodos, você trabalha com ferramentas que conservam esse alimento por mais tempo. E implantações de agroindústrias no interior, fixando o homem no campo. Ou seja, aquelas pessoas que trabalham no campo produzindo isso daí, eles gostam do que fazem e querem permanecer nesse local de trabalho. Então, nessa situação, você acaba gerando emprego, gerando novas indústrias que vão estar empregando essas pessoas e o benefício é para todos.
Alguns métodos de conservação que vamos abordar na disciplina são bem variados, tá? E aí os principais métodos que existem atualmente para alimentos: o emprego do calor, o frio, o controle da umidade, aplicação de aditivos, fermentação, salga, defumação, irradiação, pulso elétrico, pulsos luminosos e magnéticos. Ou seja, esses são os alimentos que são os métodos que são utilizados para a conservação de alimentos. Para a gente escolher o método apropriado, a gente precisa levar em consideração alguns fatores, como a natureza do alimento, se ele é sólido, se ele é líquido, se ele é pastoso, o tempo a se conservar, por quanto tempo eu quero manter aquilo dali. Numa temperatura de refrigeração, você mantém por pouco tempo. No congelamento, você já mantém por mais tempo. Quanto custa isso? Manter a cadeia do frio, por exemplo, é barato? É caro, tá? Então, o uso de aditivos, o uso de radiação, quanto é que custa isso para uma indústria? E quais são os agentes de deterioração envolvidos? Quem é que ataca aquilo dali? Normalmente, micro-organismos são os itens mais lembrados, mas a gente tem interferência do pH, da temperatura, da atividade de água. Então, a gente precisa avaliar qual é a característica desse meu alimento, a natureza disso tudo, para escolher o método apropriado. Ok? Então, o que a gente precisa fazer para ter o maior desempenho, né, melhor aproveitamento nessa disciplina? Ler atentamente o material que será disponibilizado, seguir as orientações para cada atividade. Caso você tenha alguma dúvida, você procura o professor mediador do seu polo para esclarecer, atender aos prazos, tá? E explorar o ambiente virtual. Então, pesquise, entre no ambiente, interaja, participe dos fóruns, dos questionários, interaja com os alunos, que aí quanto mais a gente participa, mais a gente enriquece. E, além disso, você tem o material impresso, né, que seria o livro, que será disponibilizado para vocês, mas se você estiver em algum lugar, na biblioteca, em alguma escola, na casa de alguém, não conseguir estar com o livro na mão, na nossa primeira aula disponibilizei o livro em formato PDF, que em qualquer momento pela internet você consegue acessá-lo, certo? Então, todas as atividades têm prazo a serem observados, não esqueça, e você já sabe por onde começar as suas atividades. Bons estudos, bom trabalho e qualquer dúvida, estamos aqui para ajudar.